Pai do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast, com a graça de Deus, para comentar mais uma lição bíblica. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza. Até semestre passado estava cooperando com a classe dos jovens, mas hoje eu estou cooperando com a classe dos jovens, dos juvenis também, adolescentes. Pela graça de Deus estamos aqui, né? Na minha companhia, professora Thais. Já fazia um tempo que nós não conseguíamos gravar juntos, mas graças a Deus estamos aqui. Saúdo ela com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente também para os irmãos que não a conhecem. Pai do Senhor, professor Daniel, Pai do Senhor, meus irmãos. Como o professor Daniel já falou, meu nome é Thaís, sou professora também na classe de adolescentes no Templo Central em Natal, Rio Grande do Norte, e também sou psicóloga, né? E é um prazer aqui, como sempre, é, conversar, né, sobre as coisas da Bíblia, crescer. A gente aprende muito também, né, professor, quando a gente vem aqui discutir sobre os assuntos bíblicos. Com certeza, todo sempre é um aprendizado para nós. E como eu compartilhava, né, com a professora Thais, a gente conversava antes de começar a gravação. Essa lição, queridos, é a lição número 10, que tem como título Israel versus Judá, a divisão do reino. E como a gente conversava, né, eu e a professora Thais, esse é um tema muito importante para nós e principalmente para os adolescentes, porque para os juvenis, né, melhor dizendo, porque é um tema que muitos não têm noção, né? Até depois de crentes mesmo, já adultos, a gente falha em ter uma exata compreensão a respeito desse tema, né? Muitas vezes a gente sabe que existe um reino do norte, um reino do sul, mas a gente às vezes esquece o motivo pelo qual houve essa divisão, né? Às vezes isso não é tão claro, não fica tão claro na nossa mente, e certamente essa é uma lição chave para que o seu aluno compreenda, né? Como é que houve essa cisão no povo de Israel, como é que houve esse enfraquecimento da nação. Então, a gente vai debater sobre isso hoje aqui. É uma lição que vai trazer também importantes consequências, né? Lições para a gente mesmo, na vida prática mesmo, não apenas teórica. E, a partir disso, a gente vê que o texto bíblico está descrito ali em Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Texto bíblico em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 12, do 6 ao 10 e do 16 ao 20. Então, como a gente sempre costuma falar, né, para o professor, a gente recomenda que o professor faça uma leitura conjunta, né, com os alunos, para que eles participem, né, da aula, se sintam mais integrados. Não esqueça de perguntar sobre como é que foi a semana do aluno, né? Interessante que na sessão antes da aula aqui da revista, o próprio comentarista, né, o pessoal do apoio pedagógico recomenda isso, né, que a gente interaja com o aluno, que a aula não seja um monólogo, né? A gente sempre peça a participação deles para que a aula fique mais interessante, tá certo? É E, interessante, professor, sim, até continuando o que você tinha falado, a importância, né, dessa lição, é até para a gente até estava conversando sobre isso, até a compreensão na leitura bíblica mesmo, é, para quem faz a leitura bíblica em casa, né, no seu devocional diário. Eu estava comentando com o professor que antes, quando eu não tinha muita noção do que tinha acontecido com Israel, eu não entendia muito ali quando começava a falar sobre os reis, o reino do norte, reino do sul, eu ficava meio confusa, sem é, entender direito o que estava acontecendo ali. E depois que eu aprendi sobre a divisão, o que foi que aconteceu, aprendi sobre a história, né, de Israel, que é sobre o que se trata a lição, me deu uma clareza muito maior na leitura bíblica. Então, é importante enfatizar isso para os alunos, a importância de se conhecer a história de Israel, de se aprofundar no conhecimento bíblico, das histórias bíblicas, porque isso traz uma lucidez muito maior na hora de você ler a palavra de Deus ali, de ler a Bíblia, de você entender o que aconteceu naquele momento, o que estava acontecendo, o contexto ali naquele momento, né? Então, por isso que é é, importante, e essa revista é importantíssima para os alunos, porque
né, professor? Na nossa época não teve, não Não teve teve. ninguém explicando Verdade. detalhadamente sobre a história de Israel, né, mastigadinho assim para nós. Exatamente, estava comentando com a professora Thais exatamente isso, né? Porque eu era adolescente, assim, eu não lembro de ter tido uma lição dessa, que a gente aprendeu de uma forma meio que autônoma, né, professora Thais? Lendo a Bíblia mesmo, ali no curso teológico, mas na escola dominical não. Então é um momento muito precioso para que os alunos saibam, né, como é que funcionou, como é que funciona. Então certamente vai ser uma lição assim que vai trazer muito aprendizado para ele. Então a gente recomenda ao professor que leia essa passagem bíblica, leia, releia também, saiba bem. Aliás, a gente está falando para um público de professores que certamente já conhece bem. Então, por isso que também um dos propósitos aqui do podcast não é falar tão minuciosamente sobre os fatos, né? Porque a gente entende que o professor também já conhece, né? Tem esse dever também de é, ler o texto bíblico, mas já adentrando aqui no assunto, o tópico de número um fala da divisão do reino, né? Assim, de uma forma contextualizada, de uma forma panorâmica, né? Já falando aqui sobre Jeroboão, né? Que foi uma das pessoas que se revoltou ali com os altos impostos cobrados pelo rei Salomão. Ele precisou fugir do Egito, né? Para não ser morto em razão da revolta que ele comandou. E após a morte de Salomão, então Roboão, né, pede aquele conselho para os anciãos, para os seus amigos, a respeito do que ele deveria fazer em relação aos tributos que eram cobrados pelo seu pai. A história é bem conhecida, os anciãos vão recomendar que ele alivie a carga que já era muito pesada, enquanto seus amigos vão falar para ele aumentar ainda mais, para ele se mostrar rigoroso, se mostrar forte. E o resultado trágico disso é que ele acaba escutando os amigos, né? Isso aí já nos dá uma lição bem importante, né, professora Thais? Os jovens, né, os adolescentes que preferem escutar mais os seus amiguinhos ali da escola do que os próprios pais, do que os líderes, os professores. Eu Não, e lembro que que é bem chocante, assim, quando eu fui ler esse texto, né, há muito tempo atrás, quando os amigos aconselham para ele dizer assim: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai, ou seja, meu dedo mínimo é mais grosso que a coxa do meu pai, ou seja, eu vou ser muito mais é rigoroso. pesado para esse povo do que meu pai foi, ou seja, você é um tirano, né, um carrasco aqui com esse povo. Aí como é que o povo vai se submeter a isso, né? Meio que Não vai. ele desprezou a necessidade do povo naquele momento, né? Ouvindo pessoas que não tinham experiência, que estavam igual a ele, no mesmo patamar ali, né? E aqui vê a importância de você se aconselhar com pessoas que têm experiência, né? E Claro que ter a gente experiência. tem nossos amigos, às vezes a gente. Não que nossos amigos da nossa idade não possam nos aconselhar de uma forma boa, mas em Isso. determinadas situações, principalmente quando se trata da regência ali, né, de um povo, era nada mais justo do que você se aconselhar com pessoas que tinham experiência, né, que já tinham anos, sabe como as coisas funcionam, e não com pessoas leigas ali, jovens igual você, que não tem experiência com nada, não sabe de nada, né? Então, quando eu ia Exatamente. contar, né, um exemplo que aconteceu com você, Não, é pode assim, falar. olha só, pronto, aproveitando esse momento, é muito importante para que o professor e a professora contem exemplos em sala de aula, né? É um momento muito rico, todo mundo já teve uma experiência que foi ou de livramento, ou de quebrar a cara mesmo, né? De ouvir conselho de pessoas idôneas e de pessoas que não são, né? Eu lembro uma certa vez que eu perguntei um conselho para o meu pastor, na época que eu me congregava em Natal, e ele me deu um conselho que eu fiquei assim, pensativo, sabe? Assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Acabei acatando a ideia, né? Porque afinal de contas era meu pastor e me dei muito bem por isso, né? Era uma viagem que ele recomendou que eu não fizesse para apresentar um projeto, né? Na faculdade e eu acabei não indo, acabei perdendo a apresentação desse trabalho, mas eu vi que no final resultou em bênção para minha vida, né? Porque muitas vezes a gente não compreende muito bem os conselhos, né? Isso se aplica a qualquer espécie de líder, que nos dá mais.
o final é sempre recompensador, né? Aproveitando aqui, eu nunca vi alguém se dar mal porque escutou o conselho de um pastor, escutou o conselho de um pai, de uma mãe, nunca vi. Agora, o contrário, eu já vi, né? Pessoas que não escutaram e aí o final foi trágico, né? Então, a experiência fala por si, né? O pastor tem autoridade espiritual, o pai e a mãe também têm autoridade sobre seus filhos, e eles também têm vivência, né? É uma questão, assim, até racional mesmo, né? Eles já passaram por aquilo, já passaram por coisas que a gente ainda não passou, então é Eles estão razoável. mais além, né, do que a gente. Isso, exatamente. Então, é muito importante que a gente demore um pouquinho nesse ponto aqui, porque o juvenil, o nosso aluno, ele está numa fase de escutar mesmo, né? De escutar, de obedecer, de perguntar, eu lembro aqui que o próprio Salomão escreveu, até selecionei aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Quer dizer, então, o próprio pai havia escrito isso e o Roboão não deu ouvidos, né? Certamente o próprio pai tinha ensinado isso a ele, né, verbalmente, mas ele não deu ouvidos, né? Esqueceu o conselho do pai, esqueceu e não deu ouvidos ao conselho dos anciãos, né? E E também, o né, do, essa fase juvenil, assim, é uma fase de muitas incertezas, né? Muitas decisões, na verdade, que tem que é tomar, né? muita, É uma fase também de muitas descobertas, né? Eu isso, acredito que é uma fase até que, digamos, seja a mais perigosa, né? Porque é quando você sim, está ali entrando na fase, transicionando ali para a fase adulta, e é você meio que querendo ou não, você é meio que seduzido pelas coisas do mundo, porque é tudo muito novo, é como se fossem muitas descobertas, né? Então, é uma isso, fase que precisa realmente de muita orientação, de muito dos pais estarem bem perto, os professores, deles também têm essa consciência de saber pedir conselhos e as consequências de você seguir maus conselhos, né? Que é até uma exato. coisa que a gente pode falar aqui, que a gente poderia pensar, ah, mas Roboão, ele só seguiu orientações que lhe foi dado. Sim, mas ele tinha duas opções. Era, Ele exatamente, decidiu por si, né, pelos sentimentos dele, pela vontade dele, seguir o conselho errado. Seguir o conselho mais tirano, né, em vez de se compadecer, porque isso diz muito até do próprio Roboão, né, do coração dele, das intenções dele, né? Então, exatamente. assim, cabe também deixar claro que por mais que você receba orientações, cabe a você a escolha, né? Então, digamos assim, a culpa sempre será sua daquilo que você decidir, nunca de quem. Ah, mas fulano disse para fazer isso. Sim, mas você fez porque quis. É, Então, é exatamente, interessante também abordar esse ponto de vista com eles e sempre deixar claro que toda decisão tomada vai trazer consequências. E aqui fazer na lição a consequência. gente vai ver as consequências, né? Que consequências essa má decisão trouxe para o povo de Israel. Foi, é verdade. E que má consequência, né? Já aproveitando o gancho da professora Thais, a gente já passa aqui. Então, no final, aqui ainda menciona a respeito da divisão, né? Que é de fato o conselho que Robão tomou dos seus amigos acabou gerando essa cisão do reino. O tópico 2 vai tratar do Reino do Norte, né? Importante destacar que Jeroboão volta para Israel e as 10 tribos o elege como rei, e Robão fica com apenas 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Fica então o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte governado por Jeroboão, Reino do Sul governado por Roboão, tá certo? E o tópico 2, sim, pois não, professor. O mapa, para Sim, mostrar para os alunos, né, ali a região, o Reino do Sul, o Reino do Norte, né, é, mostrar que as tribos que ficaram no Reino do Norte e as tribos que só foram duas, né, que ficaram no Reino do Sul, que foi Judá e Benjamim, e as demais isso, 10 tribos ficaram no do Reino do Norte. Norte, né? Isso, exatamente. Então, o recurso visual aqui é essencial, né? Se o professor puder, tiver condições de ter slide, ou, não sei, até uma foto impressa, ou no celular, enfim,
é muito importante que os alunos visualizem isso. Tem até algumas Bíblias, né, que já tem até um mapinha ali, tem uma Bíblia aqui em casa que tem um mapinha colorido, né, com a divisão. Então, o professor traga isso para que os alunos consigam visualizar, que vai facilitar o aprendizado deles. E o tópico número 2 ele vai tratar um pouco aqui sobre, então, esse Reino do Norte, né? Rei do Norte que era governado por Jeroboão, ficou com essas 10 tribos. Por óbvio, como ficou com 10 tribos, então também era mais numeroso, né? Era mais forte militarmente falando. Ficaram também com a parte mais fértil. Inicialmente a capital era Siquém, depois passou a ser Samaria, né? A religião era extremamente misturada. Jeroboão, o comentarista vai falar aqui muito bem, que ele tinha medo que as pessoas ali do Reino do Norte, porque a capital, Jerusalém, ficou com o Reino do Sul, né? Então ele tinha medo, tinha esse receio de que as pessoas do Norte fossem para o Sul e acabassem querendo mudar a casaca novamente, né? Voltar, sentisse, Voltar a unificar e perder o posto de rei, e né? ele perdeu o posto de rei, exatamente. Então ele ficou com esse medo. Então resolveu construir os próprios templos lá no Reino do Norte, resolveu instituir os próprios sacerdotes, né, sacerdotes particulares. Então ele meio que criou uma religião particular, vamos dizer assim, entre aspas, né, a fim de prender o povo e impedir que o povo eventualmente quisesse voltar a unificar a nação, né? Isso é muito importante. Isso aí, como já se pode imaginar, não foi bom para a nação, né? Deus se revoltou. Pois não, professor, não escutei. Trouxe muita idolatria. Muita idolatria, muita queima de incenso a deuses estranhos, né? A gente vai ver quando a gente lê o livro de Reis, era um rei pior que o outro, né? A gente vê, o comentarista até colocou aqui, foram em 209 anos, 19 reis. Então teve muita troca, muita total, muita revolta, muita traição, né? Porque onde Deus é tirado do lugar, impera a desordem, né? Isso Daniel, é, isso traz um pouco a reflexão até o momento atual da igreja. é, Se for prestar atenção, existem muitas igrejas causadas por divisões, né? sim, Então, isso mostra o quão... eu acredito que acredito não, tenho certeza, assim, absoluta que o modus operandi de Satanás é justamente causar desunião. Porque onde há exatamente. desunião, há fraqueza. É Isso, fácil de manipular, né? A gente já isso. vê isso desde o céu, né? Ele tentou causar ali, ele tentou não, ele causou uma desunião ali, né? Que gerou a queda de muitos anjos, né? Então, assim, esse é o modus operandi dele. Então, ele fez a mesma coisa no povo de Israel, faz a mesma coisa na igreja atualmente, né? Causar desunião, se aproveitar das fraquezas para enfraquecer mais ainda, né? Então, hoje a gente vê muito, por exemplo, muita gente falando até mal do evangelho por causa de algumas igrejas que acabam, querendo ou não, permitindo coisas que não são de acordo com a palavra de Deus entrar na igreja. Então, a pessoa pega aquela denominação em si e fala, ah, mas naquela igreja é assim, e já coloca como se todos os evangélicos fossem dessa forma, né? Generaliza tudo, né? Generaliza tudo, sendo que, se você for prestar atenção, tem cada igreja que se diz que é evangélica, mas que quando você bota o pé lá dentro, não tem nada a ver com o Não evangelho, tem nada de evangelho. com a palavra de Deus. Então, assim, a gente vê hoje em dia isso da igreja estar desunida nesse sentido. Não a igreja de Cristo, que é invisível, né? Porque Sim, eu sim. acredito que em cada denominação, isso não cabe a nós dizer quem vai ser salvo. Ah, fulano da denominação tal não é salvo. Isso não Isso, cabe a nós, perfeito. né? Mas Perfeito. existe uma igreja invisível, existe a igreja, né? A instituição, né? Que a gente vê que há realmente uma grande divisão, várias divisões, bem seccionada assim, a igreja instituição, né? Várias É, denominações. E a gente e- viu que isso aconteceu com Israel, enfraqueceu o povo de Israel, né? Eles tentaram, criou ali meio que uma guerra fria, né, entre eles, foi. porque não podia combater um ao outro, que Deus não permitiu que isso acontecesse, afinal eram irmãos, Exato. mas houve momentos de conflitos, sim, E entre eles, conflitos, tanto foi. que o reino do sul, o reino do norte, né, que era o Israel, denominado Isso, Israel, e o reino do sul, que era Judá, né? isso.
eles se uniram a outros reinos para tentar combater entre si, né? Exato, Então, assim, isso causou uma autodestruição. Então, quando a gente exato. fala que decisão foi essa que tomou Roboão, que causou tudo isso para o povo de Israel por muito tempo, É né? verdade. E talvez por causa disso que Israel se desfez completamente depois, futuramente, quando foi levado a cativeiro, né? Que aí acabou com tudo, não teve mais Israel, não teve mais Judá, enfim. É verdade. É para nós vermos, né, quão grave pode ser escutar um mau conselho, né? Tudo isso porque ele resolveu escutar um mau conselho e colocar em prática. Então, exatamente. Então, foi um conselho que gerou consequências drásticas para uma nação inteira, quer dizer, não foi apenas para a vida dele ou para a família dele, não foi para a nação inteira, né? E a gente, Gerações. exatamente. Então, é até bom a gente falar para o adolescente isso, que uma decisão errada dele vai trazer consequências para além dele, né? Trazer consequência para a mãe dele, para o pai dele, para os irmãos dele também, né? Filhos que vieram a ter. Exato, meus filhos também, perfeito, muito bom lembrar disso. E aí isso pode se perpetuar para os filhos dos filhos dos filhos. Então, para os irmãos verem, né, como essa questão do conselho é algo muito sério, né? Essa questão da decisão. Você pensar muito bem, pedir orientação a Deus e pedir conselhos para as pessoas certas antes de tomar uma decisão, né? Então, como o professor e a professora pode ver, esse é um assunto que tem que ser bem explorado na sala de aula a respeito dessa lição aqui, né? E no final, assim, só para encerrar esse tópico número 2, a gente sabe que a Síria varreu Israel, né, fazendo desaparecer boa parte ali a maior parte das 12 tribos, né? E pulando então, queridos, para o tópico número 3, o tópico número 3 vai se concentrar aqui então no Reino do Sul. Vai falar sobre pouco sobre o Reino do Sul, a questão da capital, que é Jerusalém, né? Quer queira, quer não, o Reino do Sul ficou ali como um centro religioso, né? Teve uma única dinastia, que foi a dinastia davídica, né? Teve um período ali com a Thalia, um período curto, mas boa parte realmente foi a dinastia de Davi, sendo que é aquela coisa, divisão sempre traz consequências maléficas para ambas as partes. Então, também teve muita idolatria ali, também teve queima de Esse, incenso, mas teve muitos ruins também. teve falsos profetas. Então, o Reino do Sul não ficou isento, apesar de ter sobrevivido por mais tempo, mas não ficou isento dessa, dessa idolatria religiosa, desse adultério religioso contra o Deus de Israel, né? E a gente sabe, então, que isso vai culminar com o cativeiro babilônico, né, que de Nabucodonosor, um período assim, já um fato histórico bem conhecido, né, do, dos alunos. A gente pode contextualizar que foi o período ali também de Daniel, dos seus amigos, né, só para eles se situarem assim na história, que depois o povo vai ser libertado desse cativeiro a partir de Ciro, né, a reconstrução dos muros com Neemias, né, a gente pode dar essa pincelada para que eles se localizem historicamente falando, né? Então, acredito que basicamente esse é o tópico número 3. O professor tem algum comentário sobre esse tópico? Número 3, Reino do Sul? Não, eu só ia mencionar assim, que no Reino do Norte também foi onde teve o rei Acabe, né? Que eu acho que foi um dos piores reis, Ah, né, sim, é da verdade. história do É, Norte. Foi por influência, per- acho que foi o momento que onde teve mais idolatria, aí entrou mais perfeito. idolatria, que é Jezabel, falsa influência de Jezabel. Então, só esse comentário mesmo. Do Reino do Sul, eu acredito que até porque, como Jerusalém, né, o templo estava lá, então era muito mais, digamos, fácil o povo permanecer, né, sendo fiel aos preceitos de Deus, né, embora eles se desviaram muitas vezes, mas eu acredito que o Reino do Sul, eles perpetuaram por mais tempo, ficaram por mais tempo firmes, justamente porque, apesar de ter reis ruins, tinham muitos que vinham tentar limpar a casa e trazer o povo para Deus. Então, isso é foi meio verdade. retardando a destruição deles, né? É Então, isso verdade, eu falei. mostra que, Perfeito. por estarem mais firmes, assim, né, com Deus, isso acabou fazendo com que eles tivessem mais longevidade aí no É seu reino. verdade.
professora Thais lembrou muito bem, muito boa essa colocação, porque a ironia, né? A ironia, entre aspas, de você ter um reino com menor número de tribos, menor número populacional e ainda assim mais forte, né? Como é que pode isso, né? A professora Thais já falou aí a resposta, né? Eles estavam mais próximos de Deus, né? O fato de estarem próximos de Jerusalém ainda tinha esse fator relevante para a vida dele. A gente lembra aqui de alguns reis que Judá teve, como, por exemplo, importantes reis, né? Como, por exemplo, Josias, o rei Asa, né? Reis que tentaram fazer essa reforma religiosa, trazer avivamento de novo para o povo, né? E isso, de fato, ocasionou longevidade, né? A gente pode trazer essa lição também para que os juvenis memorizem isso, né? Quanto mais próximos de Deus, mais longevidade a gente vai ter. Porque Tem estar até, mais próximo. Pois não, professor. tem até um comentário que eu estava assistindo um vídeo sobre justamente sobre a divisão do reino de Israel, e eu vi um comentário de uma pessoa que eu fiquei. Isso é uma grande verdade, que a pior decisão que Israel tomou, Israel errou quando pediu um rei. Porque não existia, Deus queria ser o rei do É, povo de Israel, né? E o povo, não, a gente quer um rei porque todas as nações têm rei e a gente quer um rei também. Então, Israel errou aí, quando decidiu colocar um líder humano, né, para governar a si mesmo, né? Sendo que se eles tivessem entendido que não havia rei melhor nem maior do que Deus, né? Provavelmente não teria acontecido toda essa desunião, né, que gerou a queda de Israel, basicamente. exatamente. Você vê, Então, quando se a a gente gente for. institui na nossa vida Deus como rei, não, querendo ou não, acaba sendo meio que talvez uma idolatria, né, que Israel Sim, cometeu nesse momento, porque idolatria é o quê? Tudo que você coloca no lugar de Deus. exatamente. Então, se É eles verdade. pediram um rei, ou seja, não, Deus não é suficiente sozinho como rei, a gente quer um líder. Deus foi conceder um líder e tá aí toda a consequência, né, Tá, do que aconteceu, porque o ser humano ele é falho, ele vai errar, né? Então sim, isso é uma lição até para nós. Quando a gente coloca Deus como o rei da nossa vida, pode vir vento, chuva, tempestade, furacão, você vai permanecer inabalável. permanecer inabalável. Perfeito. Essa lição realmente é muito importante e eu até lembro que Jesus falou, né? O comentarista colocou aqui na lição uma citação muito boa que está descrita ali em Jó, capítulo 17, versículo 21. Inclusive, quando o nosso pastor presidente, né, assumiu a igreja em Natal, ele mencionou muito fortemente esse versículo, né? Era um dos lemas assim que ele queria trazer muito para a igreja, que foi aquela oração que Jesus fez e mencionou para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quer dizer, a unidade, ela traz fortalecimento, a unidade traz longevidade, a unidade traz poder, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Eu lembro até o exemplo de Babel, né? Quando Babel quis construir, aquele povo ali quis construir aquele monumento ali que era contra Deus. E Deus, eu lembro muito bem que ele chegou, olhou para aquela construção e falou assim: o povo, eles têm uma linguagem só, de modo que nada vai ser difícil para eles. Eles vão, Uhum. tendo uma linguagem só, eles vão poder ir muito longe. E o que é que Deus fez? Tirou a unidade, mudou a linguagem, né? Eu só acho que um Então, exemplo que pode ser dado em sala é um exemplo muito simples, mas que eu lembro que foi até meu pai uma vez falou sobre isso, eu fiquei, nossa, que legal, mas se você, e isso pode ser um exemplo para os juvenis ali também na sala de aula falar que comparar, por exemplo, a força de nossas mãos e a força do cabelo. O que que é mais forte, o cabelo ou as mãos? Mas, a mão. Você pega um fiozinho de cabelo, é fácil de você, né, torar no meio. Pega dois é, fios também, você consegue. Agora você pega todo o cabelo e tenta. Pode ser a força do mundo, mas quando o cabelo, todos os cabelos unidos ali, você não consegue romper, né? Então é a é, mesma coisa, é um ótimo exemplo para falar sobre unidade. Né? Se você é, tem algo que é dividido, é muito mais fácil, se torna algo muito mais frágil. Mas se você pegar algo que é unificado ali, consistente, é muito difícil de você conseguir
romper ali e dar uma brecha para o inimigo, né, entrar e fazer o estrago, né? Exatamente. Muito bom esse exemplo, eu vou até memorizar ele para dar na sala de aula, né? De fato, queridos, a gente precisa tá unidos, né? E como a Bíblia fala, né? Nós somos membros uns dos outros, né? O cabeça é Cristo, nós somos o corpo, então cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Nós não somos iguais uns aos outros, então aqui, apesar de nós falarmos sobre unidade, é importante enfatizar a importância das diferenças, né, entre nós mesmos, aquilo que um não consegue fazer, o outro consegue, né, de modo que nós somos o ponto cego uns dos outros, né, aquilo que o outro não consegue alcançar, o outro vai lá e faz. Então, é importante também enfatizar isso, né? Dessa questão da diferença e a questão da importância que cada um tem no reino de Deus, de acordo com a sua individualidade, de acordo com o dom que Deus deu a cada um, não é verdade? Então, queridos, basicamente essa é a lição, né? A lição, só recapitulando aqui, vai falar sobre essa parte histórica do reino de Israel, da sua divisão, nas próximas lições isso vai ser novamente abordado de uma forma um pouco mais indireta, mas de qualquer forma trazemos aqui novamente a importância do professor falar sobre a importância de ouvir bons conselhos, a importância da unidade, os malefícios da divisão, né? São temas que a gente precisa trazer e encaixando na realidade do nosso juvenil, né? Que vai precisar aí tomar importantes decisões aí, alguns entrando na faculdade, saindo da escola, do ensino médio, né? Alguns até pensando em mudar de residência, enfim, de igreja. Então, é um período assim de muitas decisões importantes, de muitas incertezas, e a gente precisa chegar com essas respostas para eles, né? A gente muitas vezes não tem a resposta certa para aquilo que ele está nos questionando, mas a gente pode apontar a fonte, né? Onde ele vai conseguir essa resposta, né? Então, acho que essas são minhas considerações finais, né, a respeito dessa lição. Queria passar para a professora Thais, as palavras finais dela, que ela conclui aí dessa lição tão importante para a gente. Conclusão é o que eu já falei, né? Mas Hum, é isso, é frisar sobre a importância da união, de se manter firme no Senhor, de saber pedir conselhos a pessoas corretas, né? Querendo ou não, é uma decisão, né? Você pedir conselho e saber para quem pedir, isso já é uma decisão que pode fazer toda a diferença. Mas como sempre, pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, é algo que minha mãe sempre me ensinou, tá? E em suas orações sempre peça discernimento e sabedoria, né? Eu sempre pedi isso ao Senhor, porque são duas coisas que são importantíssimas na caminhada com Cristo, né? A gente saber discernir, isso vai influenciar no nosso comportamento, nas nossas decisões, discernir o que que é certo, o que que não é, porque às vezes a gente acha que o certo e o errado é muito óbvio na nossa frente, mas não é. Às vezes é são coisas verdade, que a gente não sabe como fazer, mas Deus ali ele vai orientar. Quando a gente pede, ele dá. E é importante dizer isso para os adolescentes, para os alunos, que se a gente pedir o que a gente pedir ao Senhor, querendo de verdade, Ele vai dar, né? Às vezes você sente alguma coisa ali numa decisão, você sente que não está correto, você não sabe por quê, mas às vezes ali é o Espírito Santo lhe orientando e lhe guiando, dizendo, não vá por aí, vá por aqui, né? Então é importante sempre ensinar a eles sobre pedir ao Senhor discernimento e sabedoria, saber selecionar as amizades, saber selecionar com quem eles vão se aconselhar, principalmente pais e pastor. São as pessoas assim ideais para qualquer um pedir orientação. Então, essas são a minha conclusão é essa dessa lição. A uhum, gente tira essas lições, né? Que é uma história que é um exemplo para a nossa vida prática, né, como cristão. Então, é essencial que esse assunto seja abordado, esses temas sejam abordados com os alunos. E, como sempre, né, orar, pedir sabedoria, né, professor, para Deus também orientar aí como você vai ministrar a aula, porque às vezes a gente planeja de um jeito e Deus vai lá, é, as pessoas pegam, não, peraí, fale isso assim. é verdade. Então, essa é a minha conclusão. Amém, glória a Deus, queridos. Então, a gente deseja para vocês uma boa aula. Obrigado por ter estado até aqui conosco, como a professora
Thaís enfatizou muito bem. Não deixe de orar, pedir orientação ao Espírito Santo para que ele te guie, né? Para que ele coloque na sua boca as respostas corretas para os questionamentos que vão ser feitos na hora. Te dê os conselhos corretos também para dar aos seus alunos. E desejamos então uma ótima aula, tá certo? Conto sempre aqui conosco e até uma próxima, se Deus permitir. A paz do Senhor e boa semana. Até mais.